O ministro Jonathan de Jesus, relator do caso do Master no Tribunal de Contas da União, decide paralisar o pedido de inspeção técnica no Banco Central. Mais uma vez Brasília, agora a Andrea Anelli chegando aqui com a gente. E a grande questão é por que essa decisão foi tomada e se existe também uma outra pergunta, a possibilidade de que a liquidação seja ou não revista, André? Isso mesmo, Tiago. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego, ele confirmou que o tribunal vai paralisar o pedido de inspeção técnica do Banco Central referente àquele caso do Banco Master, e o ministro informou ainda estar em contato direto com o relator do caso, que é o ministro Jonathan de Jesus, e que pretende se reunir na semana que vem com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e também com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar desse tema. As informações são do site G1, que destacou ainda que, de acordo com o ministro, a suspensão da inspeção técnica não implica, portanto, a revisão da decisão que decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, mas o TCU pode e deve avaliar, dentro das atribuições constitucionais da autarquia, as motivações e também os procedimentos adotados pelo Banco Central nesse processo. Relembrando que, nos últimos dias, a autorização para a inspeção do processo de liquidação foi tomada por decisão monocrática, ou seja, uma decisão única do ministro Jonathan de Jesus, ele que é relator do processo no TCU. A avaliação foi de que o Banco Central não apresentou provas suficientes sobre eventuais fraudes e desvios que teriam embasado, então, toda essa decisão de liquidar o banco. O Banco Central recorreu de todas essas argumentações, dizendo que o regimento interno do TCU exige uma deliberação colegiada, ou seja, conjunta das câmaras, para a realização de inspeções e não ato individual de ministro. Portanto, essa inspeção foi suspensa, não vai ser mantida, mas isso não quer dizer que o processo de liquidação não vai ocorrer. Pelo contrário, vai continuar ocorrendo esse processo de liquidação normalmente. Tiago. O André volta daqui a pouquinho para falar sobre as trocas no Ministério do presidente Lula. Até daqui a pouquinho. Denise Campos de Toledo. Em meio a todo esse escândalo, só faltava essa liquidação ser anulada, né? Exatamente, Tiago. Houve muita reação contrária no sistema financeiro de várias entidades contra a ação do TCU na tentativa de reverter a liquidação do Banco Master, dadas as condições do próprio banco. O mercado financeiro sabia das dificuldades, o quanto que o banco pagava para arrecadar recursos, as tentativas de venda para o Banco de Brasília. Então, tudo isso o mercado já vinha acompanhando o mercado financeiro, novas irregularidades surgiram após essa investigação. Agora chama a atenção a mobilização de integrantes do Judiciário para tentar proteger ou blindar as investigações. Vorcar, o presidente do Master, continua prestando depoimentos à Polícia Federal. Se fala do temor de muita gente quanto à possibilidade de uma delação premiada dele, porque ele tinha muita proximidade com políticos de várias ideologias e também com esses integrantes do Judiciário, então ele teria muita história para contar nessa tentativa, dessa proximidade que ele tinha, participação em eventos. Ele não tinha esse aspecto ideológico, ele tinha uma proximidade muito grande de uma forma bastante ampla. Então, há um jogo de empurra também, se tentando levar as discussões até o STF, a quem caberia fiscalizar decisões do Banco Central. O fato é que o Banco Central é o órgão autônomo responsável pelo sistema financeiro, pela saúde financeira das instituições e as implicações que isso pode ter para a sociedade. Sabemos de fundos de pensão que adquiriram títulos do Master que não vão receber esses recursos. Isso mexe com as aposentadorias, com as pensões, com as finanças públicas dessas localidades. Sabemos dos investidores que estão aguardando a reposição dos recursos que investiram pelo Fundo Garantidor de Crédito, e tudo isso vai sendo protelado por esses impasses todos, não é? Então, que se esclareça toda essa situação. O Banco Central disse ter toda a documentação, é ver se haverá transparência na divulgação dessa documentação toda. Bom, Dora Kramer, para quem assistiu ou leu Todos os Homens do Presidente, eu lembro do Garganta Profunda, o Mark Felt, falando para o Bob Woodward, vocês estão arranhando só a superfície. Toda a sociedade americana está pressionando para ter mais informações sobre o caso Watergate. Casos separados, não tem nem como se comparar um com o outro, mas a questão é,
esse caso envolvendo o Banco Master pode ser muito mais amplo e principalmente entrando na sua área, que é a política, não é, Dora? É o que se diz, né? Porque tem uma entrevista, ou melhor, hoje, do ex-presidente do Banco Central, o Armínio Fraga, colocando um dedo na ferida com uma frase, dizendo o seguinte: tem muita gente querendo assar uma pizza do tamanho do Maracanã. Bom, ele sabe do que ele está falando, porque tem uma rede de proteção muito esquisita. É no judiciário, com o fato do Supremo ministro Dias Toffoli avocar para si um processo que não tem nada a ver, só porque tem uma citação de um deputado que teria feito um negócio que não foi realizado com o Banco Central. E aí expõe todo o colegiado. E no TCU também, TCU não é órgão do judiciário, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, composto, em parte, por ex-parlamentares, e esse relator também é um ex-parlamentar, o Jonathan de Jesus, que agora dá uma recuada. Por quê? Porque pressionada por dentro, porque o TCU também estava exposto como participante dessa rede de proteção, que ainda não se sabe exatamente qual é a razão. Fato é que o Porcaro tem relações de toda sorte em todos os poderes, inclusive executivo, no legislativo, no judiciário e no executivo. E tem uma rede de proteção que a gente não sabe exatamente o que quer evitar. Qual é a sangria que quer estancar, para lembrar o Romero Jucá em relação à Lava Jato, mas querem estancar a sangria previamente, para não deixar que alguma coisa que a gente não sabe aconteça. Então, é processo sob sigilo, são decisões monocráticas, e ainda bem que houve esse recuo, mas houve esse recuo não por vontade do relator, o Jonathan de Jesus, ex-deputado. Houve porque o colegiado do Tribunal de Contas pressionou, porque ia deixar o Jonathan isolado, e não porque o tribunal não queria ficar exposto como estava exposto, sendo participante de uma evidente rede de proteção, cujos objetivos são totalmente obscuros.